Deus, que sois todo poder e bondade, escutai os votos que teus filhos vos dirigem. Nestes momentos de aflição e angústia, dai um coração sereno aos aflitos e a saúde àqueles que estão nos hospitais. Alivia as almas sedentas de ti e ampara todos os necessitados, sejam eles os famintos, os sem lar, os ansiosos, os angustiados. Ilumine e ampara os irmãos que desencarnam nesses tempos e olha pela terra e por suas necessidades, e que acima de tudo, vossa vontade seja realizada, que assim seja. Votos cordiais de saúde e paz a todos. Quanto mais o tempo passa diante desta situação, acredito que todos nós que somos trabalhadores, frequentadores da Casa de Francisco de Assis, sentimos cada dia mais a ausência, a saudade de encontrar as feições amigas, de sentir as vibrações benfazejas de nossa casa, mas temos a certeza de que em breve voltaremos a nos reencontrar, matar essa saudade que de fato mexe com todos nós. Hoje iremos estudar duas questões do Livro dos Espíritos que nem sempre elas são compreendidas com muita facilidade, tendo em vista que fala da primeira parte do Livro dos Espíritos, em especial no segundo capítulo, já concluindo esse segundo capítulo, que fala dos elementos gerais do universo. É exatamente o capítulo que vai versar, né, sobre esses elementos que compõem o nosso universo, onde apresenta-se a tríade Deus, Espírito como princípio inteligente e matéria, sendo estes os elementos constitutivos, obviamente, como o próprio Livro dos Espíritos apresenta, Deus estando acima do Espírito e da matéria. Assim, fomos escalados para falar sobre as duas últimas questões, que elas apresentam o título, que traz como o espaço universal. Gostamos especialmente de trabalhar o Livro dos Espíritos, porque a palestra ela passa a apresentar-se muito mais como um estudo aprofundado ou relativamente aprofundado desta obra, que é a base do edifício espírita. Na medida em que nós aprofundamos os conceitos, refletimos sobre aquilo que os Espíritos nos trazem, de fato vamos levando o raciocínio à nossa fé, mudando de alguma forma o panorama dos horizontes que até então nós vislumbrávamos, mas que a partir de agora, com o conteúdo que a doutrina nos traz, ela nos presenteia com essa possibilidade de enxergarmos com muito mais profundidade, assim como com muito mais largueza, os horizontes que se apresentam. Desde muito cedo que os homens olham para o céu, buscando compreender aquilo que ele apresenta através de sinais, de símbolos talvez, e desde a antiguidade iremos observar o indivíduo humano olhando para esse infinito, buscando desvendar os mistérios. Na medida em que evoluímos no tempo, assim como na capacidade de refletir e entrando em contato com determinadas tecnologias que foram desenvolvendo, o homem, por sua vez, tem agora uma maior capacidade de compreender os fenômenos e tentar desvendar os mistérios que o universo ele se nos apresenta. Allan Kardec, por sua vez, estudioso que era pelo fato de ser professor, e naquele período o professor ele tinha um conhecimento geral de muitas matérias, de muitas ciências, ele também gostava e trazia essa paixão, vamos dizer assim, de conhecer os astros. Não obstante, diante da possibilidade de perquirir os próprios espíritos quanto
a realidade desses elementos gerais que formam o universo, após ouvir deles determinados conceitos que já foram trabalhados em exposições anteriores, ele fecha procurando falar sobre o espaço universal, sobre o universo como um todo, de tal maneira que fará duas questões, que aparentemente elas se tornam às vezes um pouco difícil, desde que a gente não utilize de determinados recursos que nós iremos encontrar na própria codificação. Isso nos remete à necessidade que temos de compreendermos que a doutrina espírita ela é um corpo. Não podemos estudar uma parte esquecendo daquilo que vem antes e o que irá complementar depois. Corremos o risco, quando pegamos apenas ali um trecho e recortamos o retalho, de termos uma visão parcial daquele assunto que está sendo abordado. É preciso entendermos que qualquer questão, seja ela no campo científico, seja ela no campo filosófico ou ético-moral, que nós chamamos de religioso, ela deve ser avaliada no seu conteúdo, que vai desde a primeira parte do Livro dos Espíritos até a última, constituindo então ângulos diferentes, mas que na verdade fazem parte de uma mesma linha de raciocínio. Assim, Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 35, o espaço universal é infinito ou limitado? O que ele gostaria de saber é aquilo que a nossa razão não abarca. Nós, quando paramos para pensar no universo como um todo, de fato, essa pergunta ela é de um cientista, mas acredito que todos nós um dia, quando tivemos a oportunidade nas carteiras escolares de escutarmos sobre o próprio universo e as teorias como a do Big Bang, que fala da formação do universo, nós ficamos pensando o que é que tinha antes da explosão, assim como o que é que tem nas bordas, nos limites desse espaço universal. Então ele pergunta, talvez uma pergunta que todos nós um dia já nos fizemos, se esse espaço universal é infinito ou se ele é limitado. Afinal de contas, como é isso? É engraçado porque essa dificuldade que teremos em perceber as nuances da resposta que os espíritos darão, ela se encontra atrelada de igual maneira na figura do próprio Deus, quando, no primeiro capítulo, onde ele busca entender a figura da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, há um limite, porque, afinal de contas, o relativo não consegue abarcar, compreender o absoluto. Excede a nossa capacidade de imaginação, de entendimento, porque se nós falarmos que existia algo, ou que não tinha, ou que há limite, o que é que tem então depois desse limite? Então nós ficamos numa tentativa muito difícil de chegarmos a realmente um resultado concreto, e é o que os espíritos falam também em relação a Deus. Falta para nós ainda o sentido, alguns sentidos, enquanto nós estivermos obscurecidos pela matéria, por aquilo que nos prende, nós não conseguiremos enxergar. No entanto, em relação a essa pergunta especificamente, vejamos o que dizem os espíritos. O espaço universal é infinito ou limitado? E eles respondem, infinito. E continuam a resposta, supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então vamos primeiro nos ater à primeira parte da resposta, onde ele consegue delimitar numa única palavra. O espaço universal é infinito ou limitado?
E eles respondem: infinito. Definir agora o infinito é que se torna o desafio para compreendermos o que os espíritos estavam querendo dizer a Allan Kardec. Então, se ele é infinito, a pergunta é: o que é o infinito então? Portanto, precisamos voltar ao primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, porque é ele que norteará de fato a resposta a essa questão quanto ao espaço universal. Se esse espaço universal ele é realmente infinito ou se ele é limitado. Na resposta dos Espíritos eles foram enfáticos: é infinito. Mas ainda assim para nós, infinito fica difícil nós compreendermos na amplitude da resposta o que ele queria dizer. Na questão segunda de O Livro dos Espíritos, ele pergunta a esses luminares da humanidade: o que se deve entender por infinito? Vejamos que essa pergunta ela é fundamental. E aí eles vão responder: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Essa resposta aparentemente talvez complique um pouco ao invés de explicar a condição do espaço universal. Mas vejamos o que de fato esses espíritos estão a dizer a Allan Kardec. O que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Se formos nessa linha de raciocínio, nós podemos dizer então que o espaço universal não teve começo e nem terá fim. E se ele não teve começo, então, nós podemos dizer que existia igual a Deus no mesmo tempo. Bem, ele continua a resposta: tudo o que é desconhecido é infinito. Para auxiliar a nossa resposta da resposta, porque começamos na questão 35, passamos para a questão 2, para entender quando ele fala de infinito. É preciso que a gente vá, e aí eu vou deixar a dica para a leitura, não iremos ler aqui, mas a Revista Espírita de agosto de 1863. Existe um texto chamado Infinito e Indefinido, que Allan Kardec vai nos trazer e nos leva a compreender de fato a resposta dada a essa segunda questão do Livro dos Espíritos, quando eles explicam que o desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Muitas pessoas não concordam ou não alcançam pela falta do entendimento do sentido que os espíritos quiseram dar. Quando nós não conhecemos uma coisa, qualquer que ela seja, ela passa a ser imediatamente infinito para nós. Por que infinito? Porque ela será um infinito de possibilidades. Nós não sabemos o que é, nós não sabemos quando começou, nem sabemos quando terá fim. Então, o que é desconhecido de fato é infinito, mas é infinito em possibilidades. Ora, se eu não sei de alguma coisa, de um conceito, sobre a realidade de determinada situação, a minha mente pode criar teorias das mais diversas, teorias infinitas, de infinitas possibilidades. Logo, quando ele pergunta o que se deve entender por infinito, ele nos deixa claro que tudo o que é desconhecido é infinito. Então ele passa de fato a não ter nem começo nem fim, porque nós não temos a demarcação do território da própria razão do conhecimento. Assim, na medida em que Allan Kardec pergunta se o espaço universal é infinito ou limitado, na hora em que ele diz é infinito, sim, de fato, ele é infinito, porque nós não temos a capacidade de abarcar como iniciou, de fato nas suas entrelinhas, bem como a maneira com que ele ainda se encontra no espaço, expandindo-se segundo as teorias modernas. Ou seja, como falamos anteriormente, o relativo não abarca o absoluto. E é por isso que, dando continuidade à resposta, ele diz:
Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo, que o universo não pode ser finito, mas infinito, em todas as suas possibilidades, inclusive no seu próprio contexto de dimensão. E aí ele diz: não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Ou seja, não é nesse limite ainda de um planeta de provas e expiações, onde trazemos todas as nossas dificuldades para compreendermos situações tão mais simples, que nós iremos chegar a compreender a amplitude desse conceito e de enxergarmos nas entrelinhas aquilo que compõe o espaço universal. Não é simples, mas também não se torna algo tão inalcançável para nós compreendermos este limite, não necessariamente o conteúdo, mas termos a informação de que esse universo ele é infinito. Já diante desse entendimento que a doutrina nos traz, já é o suficiente para entendermos que ele não tem fim. Então fica aí esse desafio. Mas Allan Kardec continua para fechar esse capítulo, né, o segundo capítulo do Livro dos Espíritos, onde ele versa sobre os elementos gerais do universo, e ele pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Ou seja, dentro deste infinito existe o nada, o vácuo total? Será que realmente esse vácuo no universo existe? E os espíritos respondem: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. É interessante nós observarmos que já nesse período, compreendendo a existência ou a possível existência do que aparentemente se chama de vácuo, os espíritos já afirmam categoricamente, né, fazendo referência a questões anteriores, quando ele diz que o nada não existe. Então ele fala dos instrumentos do período, tanto é que ele remete, e é importante mais uma vez frisarmos a necessidade de entendermos o contexto da doutrina espírita no momento histórico em que ela se encontra. Porque vejamos o que ele diz. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos da época, daquele período em que fora questionado. Porque hoje, quando nós observamos o que os cientistas falam sobre a realidade desse vácuo, eles dizem que é um vácuo parcial, que não é um vácuo total, que ela tem uma baixa densidade, que há partículas, há poeiras cósmicas, há radiações eletromagnéticas e inúmeras outras situações e componentes de matéria que existem em todos os lugares do universo. Obviamente que há locais onde nossos instrumentos ainda não conseguem avaliar a quantidade e a qualidade de vida, indiscutivelmente. Não obstante, já temos instrumentos diferentemente da época de Allan Kardec, que já apontam para a realidade de que este vácuo, ele não existe. É um vácuo parcial, que assim eles o chamam. Isso também nos impulsiona a voltarmos a nossa atenção para a figura da própria divindade, onde iremos nos remeter diretamente ao terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando iremos ter no seu próprio capítulo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Imediatamente somos levados a refletir que, diante dessa resposta do espaço universal, não havendo o vácuo absoluto, é sinal de que ele está preenchido por alguma coisa. E segundo relatam os Espíritos, em especial neste terceiro capítulo do Evangelho, perceberemos que a vida apresenta-se abundante. Precisamos urgentemente largar
a figura geocêntrica que ainda nos persegue nesse período contemporâneo. Porque, por incrível que pareça, defendemos a tese do heliocentrismo, de que a Terra gira em torno do Sol. Não obstante, há muitas pessoas que ainda vivenciam ou nessa linha de raciocínio do geocentrismo, porque quando se fala de vida fora do planeta, as pessoas têm como referência o planeta Terra como sendo o mais importante e completo dos planetas existentes em todo o universo. Ora, vejamos o que ele nos fala, dizendo que no final da pergunta anterior, não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo, mostrando para nós que o nosso planeta é diminuto, que de fato a vida encontra-se em formas diferentes, em vibrações diferentes, em frequências diferentes. Não é pela nossa incapacidade, né, por conta da nossa fisiologia limitada e dos nossos instrumentos, que já podemos afirmar com plena convicção de que não existe vida nesse espaço universal, quando os próprios espíritos, de forma enfática, nos apresentam a realidade. E isso nos faz elocubrar um pouco mais e voltarmos para a complementação neste capítulo, no que fala da figura de Deus. Ora, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de fato orquestra todo o universo. E até pela própria teoria apresentada por cientistas notáveis, como a teoria do Big Bang, ficamos a refletir sobre essa realidade divina, porque é a única explosão que o homem tem conhecimento, que ao invés de caos, gera ordem. Não há outra. Qualquer outra explosão na história da humanidade só causou estrago e sofrimento. No entanto, esta explosão, segundo a teoria vigente, ela apresentou agora a ordem, nos trazendo a possibilidade da vida em nosso planeta e, obviamente, de expressões de vida em tantos outros. Mas isso também nos faz refletir sobre esse momento pontual pelo qual passamos, que consideramos ser um momento histórico para as nossas vidas. Se esse Deus, que de uma explosão rege e constrói todo o universo numa sinfonia de total harmonia, nos perguntamos, e nestes dias que passamos, será que estamos esquecidos da sua misericórdia? A razão nos impulsiona a chegarmos à conclusão de que não estamos esquecidos. Deus, através dos seus atributos, daqueles que temos a capacidade de compreender, sabemos que Ele é soberanamente justo e é soberanamente bom. Encontra-se preparando o nosso futuro da melhor maneira possível. Tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, que nos coloca na condição de sairmos daquilo que temos o hábito, de sermos impulsionados para mergulharmos talvez num processo de questionamentos inúmeros. Quantos neste momento estão lembrando de olharem para o alto, não mais agora procurando os astros, mas talvez uma conexão com essa inteligência suprema, porque há muito haviam esquecido e ficam mesmo no questionamento da dúvida em relação a se ele esqueceu-se de nós, ainda aí está havendo novamente a religação da criatura para com o Criador. Se nós não conseguimos sondar a capacidade, ainda a forma com que o universo foi feito, mas conseguimos admirar através das leis que já foram trazidas, a perfeição da harmonia que vige no universo, indiscutivelmente, só podemos chegar à conclusão de que Deus também encontra-se tomando conta das nossas vidas. Que possamos então compreender, através dessas duas questões que fecham esse segundo capítulo, que o espaço universal fala da própria grandeza do Criador e nos leva, obviamente, a fortalecermos a nossa fé em dias melhores,
porque afinal de contas, este Deus que criou e que mantém todo o universo, através das suas leis harmônicas, também encontra-se comandando o planeta e a nossa vida. Que fica assim então para nós este recado subliminar, por que não dizer, que nessas respostas dadas pelos Espíritos, de que Deus encontra-se no comando. Que possamos, da nossa parte, fazermos aquilo que nos compete, que nada mais é do que não só levantarmos bandeiras de religião, mas de fazermos o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que agrada à divindade, não mais em holocaustos, não mais em ritualísticas, mas mostrar, através das nossas atitudes, a crença de fato e a confiança na presença, na existência e na manifestação de Deus em nossas vidas. A todos, um grande abraço. Votos sinceros de saúde e paz.